Estamos juntos novamente. Nossa célula tem falado sempre aqui nos últimos estudos sobre o tabernáculo, sobre como o tabernáculo tem uma tipificação com Jesus. Então, se você perdeu alguns dos estudos anteriores, estudo 1, 2 e 3, que foi a introdução, 2 e 3, hoje é estudo 4, os estudos anteriores estão aqui em cima, no nosso card aqui que vai aparecer. Você pode clicar e assistir e depois retornar para cá. Hoje a gente vai continuar falando de onde paramos na última semana, porque falamos de 4 pontas no altar. Uma delas ficou para hoje. Nós falamos sobre a ponta que a gente didaticamente entendeu como a ponta da substituição, a ponta da redenção e a ponta da reconciliação. Hoje vamos falar sobre a ponta, o chifre, né, que eram 4 chifres na ponta do altar, em que se fala como a propiciação. O ato de propiciação, segundo o dicionário Roas, é você tornar alguém favorável. Né? E aí você coloca, então, uma substituição ali, o animal, e ele se torna uma propiciação, porque ao morrer, ele te faz propício, ele te dá um favor, você recebe um favor, um perdão. Então, quando nós vemos isso no tabernáculo, é como nós vemos hoje. Ao errarmos diante de Deus, e ele vem com a ira, né, nós somos errados diante dele. Então, nós temos Jesus, que nos deu um favor que nós não merecemos, para aplacar a ira de Deus sobre nós. É tão interessante que uma das leis dizia que se alguém cometesse um crime e conseguisse correr antes de ser pego para julgamento e tocar numa da ponta daqueles chifres, receberia perdão. Né? Então a gente tem hoje Jesus, onde a gente corre para o altar e toca nesse altar para receber perdão. Quero que você possa fazer uma leitura em casa em Romanos capítulo 3, versículo 24 e versículo 26. E assim a gente encerra a fala sobre o altar. E a gente agora passa para o ato de forma geral. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Uma porta só, apontando para o que Jesus fala aqui em João. E quando Jesus diz, eu sou a porta, ele está apontando lá para o tabernáculo, que só tinha uma porta. Ou seja, só há um caminho. E o caminho leva à porta, que é Jesus. E o próprio Jesus diz que ele é o próprio caminho. Então, ele é tudo isso aí. Quando a gente caminha em direção a Jesus, não existem outras portas. Sabendo que a construção da cerca, a construção das colunas, a construção da própria porta, tudo isso aponta para Jesus. Vamos, antes de falar da porta, falar sobre o cortinado de linho branco que cercava esse pátio. Uma cerca de 45 metros de comprimento, com aproximadamente 22,5 centímetros de largura, separava o tabernáculo de todas as outras tribos de Israel. Eram 60 colunas de bronze, sobre as quais havia um cortinado de linho branco, torcido de aproximadamente 2,25 metros de altura, sustentavam toda a cerca desse pátio. Assim, não se podia ver o que se passava no interior do pátio, senão a cobertura do tabernáculo. Todo mundo que estava fora via somente ali aquela tenda, o tabernáculo, mas não conseguia ver o que acontecia dentro, onde tinha o altar e a pia. As colunas de madeira de acácia, as cortinas elas eram costuradas uma a outra até formar uma tela bem firme, e os varais encaixavam-se às colunas e ao cortinado da cerca. Assim as colunas, os varais, as cortinas são elementos que podem simbolizar segurança, estabilidade, comunhão da vida cristã, produzidas pela obra expiatória de Cristo. E eu quero deixar para você ler João 10, 28 até o 30, Romanos 14, 4 e Colossenses 3, 3. É interessante você ver que era tudo de encaixe,
para mostrar que era o desmonte e o montar novamente, desmontar e montar, montar e desmontar, porque eles estavam ali sempre andando, né? O interior do pátio era separado por um linho fino torcido, né? Um linho branco torcido, e isso revelava a santidade de Deus. Ali, os sacerdotes ministravam os cerimoniais de sacrifícios pelos pecados do povo, e nesse sentido, o pátio do tabernáculo revelava que o pecador não tinha acesso ao Deus Santo, senão por meio do sacerdote. No entanto, em Cristo, o pecador é justificado e santificado para a salvação. O acesso ao local sagrado era por essa porta. Então a gente tem aí também Atos 4:12, Efésios 2:18, textos são muito importantes para que você possa ler. Eu vou ler aí com você Atos 4:12 e Efésios 2:18. Vamos abrir nossa Bíblia? Sim. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre homens, pelo qual devamos ser salvos. E Efésios 2:18 diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, amados, as 4 colunas e as bases são uma tipificação do Evangelho. Essas bases e colunas sustentavam a porta principal. Esse fato nos faz rememorar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O maior instrumento que o ser humano tem para conhecer Jesus é lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Toda a revelação de que precisamos saber acerca da pessoa de Cristo está narrada nesses 4 evangelhos. Então, por meio deles, a gente encontra Jesus. Por meio da porta se encontrava Jesus ali no tabernáculo. Por isso, para ter uma base espiritual sólida e conhecer a pessoa de Jesus, precisamos conhecer os evangelhos. Assim, leia toda a palavra de Deus e guarde a palavra de Deus no seu coração. Também haviam cortinas ali com uma cor diferenciada, com um modelo diferenciado na porta. Essa porta era um portal com cortina, não era porta de madeira igual a gente vê. Êxodo 27, versículo 16, vai falar que ela era azul, púrpura, carmesim e branco. Eram as cores dessas cortinas da porta. Essas cores, elas tinham aspectos importantes, porque elas rememoram a fé. Podemos destacar, por exemplo, que o azul lembra o céu, a púrpura a ideia de realeza, o carmesim a ideia de humilhação e sofrimento, e o branco a ideia de justiça e perfeição. Romanos 5:18 é um bom texto para você ler. O Senhor Jesus, então, ele remonta essas cores. Ele veio e ele voltou para o céu. Ele é o Rei dos Reis, ele é a realeza, Senhor dos Senhores. Ele é justo e perfeito e foi humilhado e moído pelos nossos pecados. Isaías 42:1, Filipenses 2, do 5 ao 9. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós falamos um pouquinho agora sobre cortina, tabernáculo, átrio do tabernáculo, terminamos o holocausto, o altar de holocausto, e continuaremos nas próximas células a falar.